Muy buenas tardes, amados Uma boa hermanos tarde, amados y irmãos amigos e amigos presentes aquí presentes en esta ocasión aqui en nesta Pachuca, ocasião em Pachuca, República Mexicana. República Mexicana. Es para mí una bendición É grande para mim uma estar grande con bênção ustedes estar com vocês en esta ocasión nesta ocasião, para compartir con para ustedes compartilhar unos com momentos vocês de alguns compañerismo momentos de companheirismo alrededor de la palabra em de torno Dios da Palavra de y Deus su programa e o seu programa correspondiente correspondente a este tiempo a final, este tempo final, para lo cual quiero leer para o qual eu quero ler en el Génesis capítulo em Gênesis capítulo 27, 27, versos 26 versículos 26 al ao 33, donde 33, dice, aonde diz: y dijo Isaac, E disse Isaac, padre, seu pai, o sea, le dijo a Jacob, ou seja, ele disse a y Jacó, dijo Isaac su padre, e disse acércate Isaac, seu ahora pai, y bésame. chega-te Hijo agora mío. e beija-me, Y meu Jacob se filho. acercó E Jacó le se besó, aproximou e o y beijou. olió Isaac el E olor de Jacó sus sentiu o vestidos, cheiro de suas y le vestes bendijo, e o diciendo, abençoou, dizendo: Mira, Olha, el olor de mi o hijo, cheiro do meu filho, como el olor del como campo o que cheiro Jehová do ha campo que bendecido. o Senhor abençoou. Dios pues te dé Deus, del pois, rocío te del dê do cielo, orvalho do céu, de las grosuras das de la gorduras da tierra, terra y e abundância de trigo e de mosto. Sirvan-te pueblos Sirvam-te povos y e naciones nações se inclinem a ti. se inclinem a Sé ti. Señor de tus Sê hermanos, Senhor de teus irmãos y se inclinen ante e ti se incline los ante hijos ti os de tu filhos madre. de tua mãe. Benditos los Benditos os que te abençoarem, abençoarem e malditos os que te malditos que te amaldiçoarem e bendito os que te abençoarem. E aconteceu que, assim que Isaac terminou de abençoar Jacó, e apenas Jacó havia saído da presença de Isaac, seu pai, que Esaú, seu irmão, voltou da caça. Ou seja, ele estava caçando. E fez ele também um guisado. E trouxe a seu pai. E lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe. Então Isaac, seu pai, lhe disse: Quem és tu? E ele lhe disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. E se estremeceu Isaac grandemente e disse: Quem é o que veio aqui? Que trouxe a caça e me deu, e comi tudo. Antes que tu viesse, eu o abençoei e será bendito. Deus na boca dos seus profetas para abençoar a seu povo. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Pode se sentar, por gentileza. Através da história bíblica no Antigo Testamento, nós podemos ver que os profetas, antes que eles morressem, abençoaram os seus filhos. E também os profetas abençoaram ou amaldiçoaram ao povo e também a indivíduos e também a cidades. Isto é assim. Porque a palavra de Deus é colocada na boca dos profetas de Deus. E não fará nada ao Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os seus profetas. Nos é dito por Deus através de Amós, capítulo 3, versículo 7. E também em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19, nos diz: Profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, te levantará o Senhor teu Deus, a ele ouvireis. Conforme a tudo que pediste, Senhor, teu Deus, em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo: Não torne eu a ouvir a voz do Senhor, meu Deus, nem veja mais este grande fogo, para que não morra. E o Senhor me disse: Falaram bem no que disseram. Profeta lhes levantarei do meio dos teus irmãos, como tu, e colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu mandar.
Mas qualquer um que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. Podemos ver aqui que é na boca dos profetas de Deus que ele envia, que Deus coloca sua palavra. É por isso que muitos profetas, quando falaram a palavra de Deus para o povo, disseram: assim diz o Senhor, ou assim diz Jeová, porque é a palavra de Deus, a voz de Deus na boca dos profetas de Deus. E Deus enviou profetas para diferentes eras, das diferentes dispensações, e também enviou profetas dispensacionais. E quanto a profetas dispensacionais, Deus tem só 7 profetas dispensacionais, nos quais Ele coloca sua palavra para a dispensação correspondente. Portanto, na boca de cada um destes profetas está a palavra de bênção para o povo, como também vem a palavra de juízo e maldição para o povo, na boca deste profeta também, para a dispensação correspondente. Agora, podemos ver que estes profetas, tanto de eras como de dispensações, falaram a palavra de bênção para o povo. E é por isso que também os profetas como Abraão, Isaque e aqueles profetas como Abraão, Isaque e Jacó, os encontramos falando a palavra de bênção para o povo, mesmo que aparentemente estavam falando sobre uma pessoa, mas aquele viria a ser a cabeça da família, ou seja, que a descendência daquela pessoa seria a que receberia esta bênção, como também a própria pessoa receberia a bênção de Deus, mas se manifestaria plenamente na descendência ao se formar uma nação. Vejam vocês agora, a bênção de Deus foi colocada em Abraão e na sua boca, e ele também falou sobre Isaque, e depois Isaque a falou sobre Jacó, e depois Jacó a falou sobre José, falando a bênção sobre Efraim, e então sobre Manassés, e depois, mais adiante, falou sobre seus 12 filhos, falou a palavra na qual estava o que seria cumprido no povo hebreu. Vejam como diz Jacó, falando esta palavra de bênção no capítulo 49 do Gênesis diz: e Jacó chamou seus filhos. Quando os chama aqui, já havia abençoado a Efraim e a Manassés, e consequentemente havia abençoado a José, abençoando os filhos de José, e os filhos de José veriam formar parte das tribos de Israel. É por isso que com a bênção que ele lançou a José, a qual foi a bênção da primogenitura, a qual tem uma dupla porção, por isso José chega a ter uma dupla porção quanto a tribos. Chega a ter não apenas uma tribo, mas 2 tribos. A tribo de Benjamim, a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. Estas formam a tribo de José. Ou seja, que a tribo de José tem 2 partes, que são 2 tribos. Agora, esta bênção para este tempo final estará sendo refletida também.
E agora? Isso tem a ver com a Igreja de Jesus Cristo e os 144 mil hebreus. Ou seja, que é uma bênção dupla de primogenitura para este tempo final. Bom, agora vamos ver. Quando Jacó abençoa a seus filhos, diz, Jacó chamou os seus filhos e disse, juntai-vos e vos declararei o que há de acontecer nos dias vindouros. Ou seja, que ia profetizar ao falar aquelas bênçãos sobre seus filhos. Disse, juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Escutai a vosso pai Israel. Rubem, tu és meu primogênito, minha fortaleza e o princípio do meu vigor, o principal em poder e em excelência, impetuoso como as águas. Impetuoso como as águas, não serás o principal, porquanto subiste ao leito do teu pai, então te contaminaste, subindo à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As espadas são as suas armas. No seu conselho não entra minha alma, nem o meu espírito se ajunte em sua companhia, porque no seu furor mataram homens e em sua teima arrebataram touros. Maldito o seu furor, que foi forte, e a sua ira, que foi dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, te louvarão os teus irmãos, tua mão no pescoço dos teus inimigos, será no pescoço dos teus inimigos. Os filhos do teu pai se inclinaram a ti. Judá é leãozinho da presa, subiste, meu filho, se encurvou, se deitou como leão, assim como leão velho. Quem o despertará? Não será tirado o cetro de Judá, nem o legislador de seus pés, até que venha Siló, ou seja, o Messias. A ele se congregarão os povos, amarrando o seu jumento à vide e o seu filho à cepa da jumenta. Ele lavará o seu vestido no vinho e no sangue de uvas o seu manto. Os seus olhos serão vermelhos de vinho e os seus dentes brancos como leite. Essa é a bênção que foi falada sobre Judá. Zabulon habitará em porto dos mares. Será por porto de navios, e o seu limite será até Sidom. Isacar é jumento forte, que se recosta ou deita entre os apriscos, e viu que o descanso era bom, e que a terra era deleitosa, e baixou seu ombro para arrecatar, e serviu em tributo. Dan julgará ao seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair para trás o cavaleiro. Tua salvação espere. Tua salvação esperei, ó Senhor. Gade, exército o acometerá. Mas ele acometerá por fim. O pão será gordo de Aser. Ele dará deleites ao rei. Naftali é gazela solta, dará palavras formosas. Agora para José diz, rama frutífera é José, rama frutífera junto a uma fonte, cujos ramos correm sobre o muro. Lhe causaram amargura, e o flecharam e o aborreceram os arqueiros, mas o seu arco se manteve poderoso. E os braços das suas mãos se fortaleceram pelas mãos do forte de Jacó e pelo nome do pastor, a rocha de Israel.
Vejam com quem está relacionado o nome da rocha de Israel, o nome de Deus, o nome eterno de Deus, com José. É o que dá força, o que fortalece a José. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, pelo Deus onipotente, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está abaixo, com bênçãos dos seios da mãe e do ventre. As bênçãos do seu pai serão maiores do que dos meus progenitores, até o termo dos outeiros eternos. Serão sobre a cabeça de José e sobre a testa do que foi separado entre os seus irmãos. Vejam a bênção tão grande que agora aqui ele pronuncia sobre José. É a bênção maior que é pronunciada aqui, nessa passagem, sobre um dos filhos de José, de Jacó, melhor, e é sobre José. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todos estes foram as 12 tribos de Israel. Isso foi o que seu pai lhes falou aos abençoar. A cada um por sua bênção os abençoou. Lhes mandou então, lhes ordenou e lhes disse: eu vou ser reunido com meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, ao oriente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, para herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaac e a Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei eu a Lia. O campo, a compra do campo e a cova que está nele foi comprada dos filhos de Et. E Jacó, acabando de dar mandamento aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi reunido com os seus pais. Agora vejam, há aí um mistério nisto, de lançar a bênção sobre os seus filhos, e acima de tudo, nestes profetas dispensacionais e também de eras. Abraão foi um profeta dispensacional e lançou sua bênção sobre Isaque, e então Isaque a lançou sobre Jacó, e Jacó a lançou sobre seus filhos, começando com José. No capítulo 48, ao abençoar a Efraim e a Manassés, e então quando abençoou a todos os filhos, aos seus 12 filhos, também falou bênção sobre José. E esta bênção que ele falou sobre José, vejam vocês, se cumpre em Efraim e Manassés. E podemos ver que lançou uma dupla bênção sobre José, quando abençoou José, abençoando seus filhos, e depois quando abençoou a ele diretamente. Mas todas estas bênçãos para José as herdam os descendentes de José, Efraim e Manassés. E toda a bênção lançada sobre José para os demais filhos de José, os demais filhos de José herda, sendo parte em Efraim ou de Manassés, ou seja, sobre o nome de Efraim ou sobre o nome de Manassés, porque os demais filhos que José teria ali no Egito viriam a terem sua bênção sobre a bênção de Efraim ou de Manassés. Ou seja, que chegariam a ser parte do povo hebreu e de uma das tribos do povo hebreu, seja que fosse da tribo de Efraim ou da tribo de Manassés. A uma dessas duas tribos seriam anexados os demais filhos de José. Agora vejam que nos fala esta grande bênção sobre José. E diz que estenderá,
Rama frutífera é José, rama frutífera junto à fonte, cujos ramos se estendem sobre o muro. Agora os seus ramos são seus filhos. E agora vejam vocês como se estendem. Ou se estendem através de seus filhos. E agora, Efraim e Manassés são aqueles que têm esta bênção que Jacó havia lançada na ocasião anterior, ou seja, no capítulo anterior. E então, Efraim representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Manassés representa ao povo hebreu. Com a igreja do Senhor Jesus Cristo e com o povo hebreu. Vejam vocês como estes ramos se estendem sobre o muro. Agora vejam como José está junto a uma fonte. Esta fonte é Deus, é Cristo. E agora vejam, José também representa a Cristo em sua primeira vinda e também em sua segunda vinda. Podemos ver todas estas coisas na Escritura e podemos ver como eram faladas estas bênçãos. E podemos ver que estas bênçãos, então, iriam ir se cumprindo de etapa em etapa. Então, quando José ia morrer, no capítulo 50, versículo 24 ao 26, o Gênesis diz: E José disse aos seus irmãos: Eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir essa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus os visitará e fareis levar daqui meus ossos. E José morreu na idade de 110 anos, e o embalsamaram, e foi colocado em um ataúde no Egito. Mas então, quando o povo hebreu saiu, foi levado até a terra de Israel. Podemos ver que é na boca de um profeta que Deus coloca a sua palavra e, consequentemente, coloca a bênção para ser falada sobre o povo de Deus. Como também, na palavra de Deus está a maldição para ser falada, portanto também colocada na boca do profeta, que corresponde ao tempo em que Deus falará essa maldição. Como também, quando vai falar a bênção, esta palavra está na boca do profeta que ele envia. Agora vejam, por exemplo, no tempo do profeta Jeremias, todavia ele sendo uma criança, vejam o que aconteceu. O profeta Jeremias também era um sacerdote, era filho de um sacerdote. Jeremias 1:1. Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estiveram em Anatote, na terra de Benjamim, ou seja, que é de Benjamim. Palavra do Senhor que veio a ele nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no ano 13º do seu reinado. E veio também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Jerequias, filho de Josias, rei de Judá, até o cativeiro de Jerusalém, no 5º mês. Veio, pois, palavra do Senhor a mim, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que nascesse, te santifiquei, te dei por profeta às nações. E eu disse: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque sou menino. E me disse o Senhor: Não digas sou menino, porque a tudo o que te enviar, irás tu, e dirás tudo o que eu te mandar.
Não temas diante deles, porque contigo estou para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou minha boca, e me disse o Senhor: eis que eu coloquei minhas palavras na tua boca. Olha, que te coloquei neste dia sobre nações e sobre reinos, para arrancar e para destruir, para arruinar e para derrubar, para edificar e para plantar, ou seja, para juízo e também para bênção. Agora, podemos ver que na boca de um profeta, Deus coloca a sua palavra de bênção ou de juízo. E quando este profeta fala esta palavra, aí é revelado o que vai acontecer para este povo, para a nação, ou a cidade, ou para a pessoa, família ou pessoa, na qual Deus fala através do profeta. E vejam vocês como Deus fala deste profeta Jeremias, ainda sendo uma criança, diz que o colocou para derrubar nações, o colocou para destruir, diz. E o colocou em sua boca a sua palavra. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou minha boca, e disse o Senhor: eis que coloquei minhas palavras na tua boca. Veja que eu te coloquei nesse dia sobre nações e sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar e para derrubar, para edificar e para plantar. Ou seja, para derrubar e destruir alguns e para edificar e plantar a outros. E Jeremias teve um ministério poderoso na palavra profética de Deus. E falou juízos divinos, maldições sobre o povo hebreu, mas também falou bênçãos. E profetizou de grandes bênçãos que virão para o povo hebreu. Temos um sem número de bênçãos que foram faladas, as quais serão cumpridas neste tempo final. Por exemplo, temos o capítulo 31 de Jeremias, onde nos diz, com relação ao povo hebreu, diz: naquele tempo, diz o Senhor, eu serei por Deus de todas as famílias de Israel, e elas me serão a mim por povo. Assim diz o Senhor. O povo que escapou da espada achou graça no deserto, quando Israel ia em busca de repouso. O Senhor se manifestou a mim já há muito tempo, dizendo: com amor eterno te amei, portanto te prolonguei a minha misericórdia. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus pandeiros e sairás em alegres danças. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Plantarão os que plantam e desfrutarão delas, porque haverá dia em que clamarão os guardas no monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor o nosso Deus, porque assim diz o Senhor: regozijai-vos em Jacó com alegria e dai voz de júbilo à cabeça de nações. A cabeça de nações, fazei ouvir, louvai e dizei: ó Senhor, salva o teu povo, o remanente de Israel. Eis que eu vos faço tornar da terra do norte, e os reunirei dos confins da terra. E entre eles haverá cegos e coxos, a mulher que está grávida e a que deu à luz juntamente, em grande companhia, voltarão para cá, virão com choro, mas com misericórdia os farei tornar, e os farei andar juntos a ribeiros de águas, por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou a Israel por pai, e Efraim é meu primogênito. Vejam como para Efraim, Deus fala aqui, através do profeta Jeremias.
como seu filho primogênito. Diz Israel, sou, porque sou a Israel por pai, e Efraim é meu primogênito. Agora vejam como Deus se lembra dessa bênção, da primogenitura que lançou Jacó sobre Efraim. E agora vejam, também no versículo 20, deste mesmo capítulo 31, nos fala de Efraim novamente, diz, não é Efraim um filho precioso para mim? Não é criança em quem me deleito? Porque desde que falei dele, me lembrei dele constantemente. Por isso as minhas entranhas se comoveram por ele. Certamente terei dele misericórdia, diz o Senhor. E agora, no mesmo capítulo 31, versículo 31 em diante diz, eis que vem dias, diz o Senhor, ao qual farei novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como o pacto que eu fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu pacto, mesmo que fui para eles um marido, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, darei a minha lei em sua mente e a escreverei em seu coração, e eu serei a eles por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará mais ninguém ao seu próximo, nem nenhum ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a maldade deles, e não me lembrarei mais de seus pecados. Isso é para este tempo final, aonde o libertador irá a Israel. E de onde irá? Pois de Sião, ou seja, da igreja de Jesus Cristo. E depois Deus passa ao povo hebreu. Quando tiver entrado a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo, como está escrito. Isso concorda com essa profecia também de Jeremias, aonde Deus perdoará os seus pecados e aonde estabelecerá um novo pacto com o povo hebreu. Segue dizendo, assim disse o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as leis da lua e das estrelas para a luz da noite, que parte o mar e bramam suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel faltará para não ser nação diante de mim eternamente. Assim diz o Senhor, se os céus acima podem ser medidos e ser explorados os fundamentos da terra, eu também rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que a cidade será edificada ao Senhor, desde a torre de Ananmeel até a porta de ângulo, e sairão mais além do cordel da medida, diante dele, sobre o outeiro de Garede, e rodeará a Goa. E segue aí falando. Agora vejam como, através do profeta Jeremias, Deus estava falando essas bênçãos para serem cumpridas no povo hebreu no último dia, ou seja, no 7º milênio, aonde Israel será restaurado e Deus vai tornar ao povo hebreu. Israel será reconciliado com Deus e os seus pecados serão perdoados. É por isso que, através do profeta Isaías, também Deus fala com relação desta bênção que virá para o povo hebreu e diz, capítulo 59, versículos 20 em diante diz,
20 ao 21. Virá o Redentor a Sião, e aos que se voltarem, converterem da iniquidade de Jacó, diz o Senhor. Este será meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus em tua boca, não faltarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora e para sempre. E São Paulo, citando esta passagem, no capítulo 11 de Romanos, versículo 25 em diante, diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que aconteceu a Israel um endurecimento em parte, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e então todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, que desviará de Jacó em piedade. Este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, são muito amados por causa dos pais, porque sem arrependimento são os dons e o chamamento de Deus. Agora vejam, como isso que diz o profeta Isaías lá no Antigo Testamento, e também o que disse o profeta Jeremias, será cumprido neste tempo final, no 7º milênio, quando entrar a plenitude dos gentios, e os mortos em Cristo então ressuscitarem, e nós que vivemos sejamos transformados. Então, o coração de Israel já não estará endurecido, mas que será enternecido, e Deus se revelará a Israel. E então, todo Israel será salvo, ou seja, que 144 mil hebreus o receberá, o verão manifestado e entrarão. E agora, vejam, para que esta bênção venha para o povo hebreu, como também para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porquanto para o 7º milênio, que é o milênio aonde será estabelecido o glorioso reino milenial de Cristo, a Escritura diz, no capítulo 65, versículos 15 em diante, Isaías: e deixareis o vosso nome por maldição aos seus escolhidos, e o Senhor vos matará, e os seus servos chamará por outro nome. O que se abençoar na terra, no Deus da verdade, se abençoará, e o que jurar na terra, pelo Deus da verdade, jurará. E isso significa pelo Deus do Amém. Porque as angústias primeiras serão esquecidas e serão encobertas, escondidas dos meus olhos. E agora, vamos ver o que diz o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo, com relação a isto, esta passagem de Isaías, capítulo 65. Vamos ver na página 373 e 374 do livro das 7 eras da igreja em Tia, o que ele disse. Vamos ler esta página, e parte da outra também diz: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, eis que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz: não é esta a mais formosa descrição dos atributos de nosso benigno Senhor e Salvador, Jesus Cristo? Essas palavras me dão vontade de gritar, trazem ao meu coração um espírito de realidade, apenas as lendo, mesmo sem esperar uma completa revelação do Espírito, me encantam sem medida. Jesus está nos dando essa descrição de si mesmo em relação à última era. Os dias da graça estão para terminar. Ele olhou desde o primeiro século até o presente século XX e nos disse todas as coisas concernentes a estas eras, antes que Ele nos revele as características da última era, nos dá uma descrição final da sua própria divindade, benigna e suprema. Esta é a revelação final de si mesmo. Esta é a revelação final de si mesmo, ou seja, se revela como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Assim diz o Amém. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa o final, significa aprovação, significa promessa prevalecente, significa promessa que não muda, significa o selo de Deus. Quero que observem bem agora, para que
Quero que observem bem agora, para que vejam algo muito precioso e formoso. Disse que esta é a revelação do tempo do fim, a revelação de si mesmo. Quando o dia da graça terminar, então dentro de pouco tempo começará o milênio, verdade? O que abençoar na terra, no Deus da verdade, será abençoado. E o que jurar na terra, no Deus da verdade, jurará, porque as angústias primeiras serão esquecidas e serão cobertas dos meus olhos, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e do primeiro não haverá memória, nem mais virá o pensamento, mas vos alegrareis e vos gozareis pelos séculos dos séculos nas coisas que eu crio, porque eis que eu crio a Jerusalém alegria e ao seu povo gozo. E me alegrarei com Jerusalém e gozarei com meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Isaías 65, versículos 16 ao 19. Isto é a Nova Jerusalém, isto é o milênio, mas ao entrarmos ao milênio, ouça você o que ele diz com relação a ser um certo tipo de Deus. Versículo 16, o que se abençoar na terra, no Deus da verdade se abençoará. Sim, isso é correto, mas a tradução mais correta é o Deus do Amém, ao invés do Deus da verdade. Assim que vamos ler assim, o que se abençoar na terra no Deus do Amém será abençoado, e o que jurar na terra pelo Deus do Amém jurará, porque as angústias primeiras serão esquecidas e serão cobertas os meus olhos. Aleluia! Aqui está o Jeová do Antigo Testamento, o Deus do Amém. Aqui está o Jeová do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, Jeová é um. Ali está novamente o Jeová do Antigo Testamento. Ali está novamente o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. O Novo Testamento não revela outro Deus, é uma revelação mais detalhada do único e do mesmo Deus. Cristo não desceu para se dar a conhecer a si mesmo, ele não veio para revelar a ele não veio para revelar o Filho, ele veio para revelar e para dar a conhecer o Pai. Ele nunca falou de dois deuses, falou de um Deus. E agora, nessa última era, regressamos à revelação principal, a revelação mais importante da divindade na Bíblia inteira. Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Há um só Deus, e o seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus do Amém. Ele nunca muda. O que ele faz nunca muda. Ele fala e fica assim. Ele faz e para sempre está feito. Ninguém pode tirar ou acrescentar o que ele diz. Assim seja. Amém. Assim seja. Não está você contente porque serve a um Deus desse tipo? Você pode conhecer a sua posição exata com Ele a qualquer tempo e em todo tempo. Ele é o Amém de Deus e não mudará. Amém. Eis aqui diz o Amém. Eu gosto disso. Significa que o que ele diz é o final. Significa que o que ele disse na primeira era, na segunda era e em todas as eras com relação à sua igreja verdadeira e com relação à videira falsa, tudo isso é exatamente a verdade e não mudará. Significa que o que ele começou em Gênesis completará em Apocalipse. Tem que fazer assim, porque ele é o Amém. Assim seja. Agora temos visto como a bênção para toda pessoa, povo e língua, tanto o povo hebreu como os gentios, que entrarão no reino milenial, será através do Deus do Amém. O que se abençoará na terra, no Deus do Amém será abençoado. Ou seja, aqui diz:
no Deus da verdade. Mas a tradução mais exata, o reverendo William Branham diz que é o Deus do amém. E o amém é, vejam vocês, o reverendo William Branham disse, aqui nesta página que nós lemos, eis que diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Tudo isso o reverendo William Branham disse, vejam, diz assim, diz o amém. Jesus é o amém de Deus, Jesus é o assim seja de Deus. Amém significa final, aprovação, significa promessa prevalecente, significa promessa que não muda, significa o selo de Deus. Quero que observem bem agora, para que vejam algo muito precioso e formoso. Eu disse que essa revelação do tempo do fim, a revelação de si mesmo, a revelação de nosso amado Senhor Jesus Cristo, como o amém é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele estará revelado no último dia, como o amém, como a testemunha fiel e verdadeira, como o princípio da criação de Deus. Todos estes atributos que ele mostra aí serão manifestados na revelação ou manifestação de Jesus Cristo no último dia. E é por isso que o nome do amém, da testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, será o nome que será usado para o reino milenial, para a bênção de todos que serão abençoados no reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Isto é para o sétimo milênio. E é por isso que para o sétimo milênio, ele tem que trazer esta revelação, a revelação de Jesus Cristo para e do último dia, como o amém de Deus, como a testemunha fiel e verdadeira, como o princípio da criação de Deus. E aí vem a bênção de Deus sendo falada no nome do amém de Deus, da testemunha fiel e verdadeira, do princípio da criação de Deus. E ele diz que tem um nome novo. E o que se abençoar na terra, no Deus do amém, que é o Deus da verdade, se abençoará. Agora vejam como, para o glorioso reino milenial, a bênção que estará vindo virá no Deus do amém. E através do Deus do amém e o seu nome se materializará toda a bênção falada para os que habitarão no reino milenial. E por isso é que, para este tempo final, se requer a revelação do Deus do amém, a revelação de nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o amém de Deus, correspondente ao último dia. E ele disse, Senhor Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. E ele disse, no capítulo 22, versículo 16 de Apocalipse, e em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 diz, com essa voz de trombeta ele diz, sobe aqui, e eu te mostrarei todas as coisas que hão de acontecer depois destas. E para as dar a conhecer, diz em Apocalipse 22, versículo 6, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras, porque são as palavras do Deus do amém. São as palavras de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. As coisas que devem acontecer em breve. A quem ele enviou? A seu anjo mensageiro, para dar a conhecer as coisas que devem acontecer em breve. Por quê? Porque Deus coloca, Jesus Cristo coloca na boca do seu anjo mensageiro sua palavra. E por isso, a voz de Cristo para o último dia estará sendo escutada através de seu anjo mensageiro, porque através de seu anjo mensageiro estará a revelação de Jesus Cristo, a revelação do amém de Deus, a revelação
del así sea, do assim seja, la revelación a revelação del testigo fiel da y testemunha verdadero, fiel e la verdadeira, revelación a revelação del do princípio da criação de de Deus. Para este tiempo Para final, este tempo final, tenemos la promesa temos a promessa de esa desta manifestación, manifestação, desta de revelação Cristo, de Cristo, el amén o amém de Dios, de Deus. el así sea de Dios, O assim el seja testigo de fiel y Deus, a verdadero, testemunha el fiel e principio de la verdadeira, creación o de princípio Dios. da criação de Deus. Diz, No es não é esa esta a mais formosa descrição dos atributos de nosso benigno Senhor e Salvador Jesus Cristo? Y luego dice más E então abajo, diz mais embaixo, Jesus Jesus nos está dando essa descrição de si mesmo en em relação à última era. Os dias da graça estão para terminar. Ele olhou desde o primeiro século até o presente século e nos disse todas as coisas concernentes a estas eras, antes que ele nos revele as características da última era, nos dá uma descrição final da sua própria deidade benigna e suprema. Esta é a revelação final de si mesmo. Sabem o que significa a revelação final de si mesmo? Pois tem que ser pelo mensageiro final, pelo profeta final. A revelação final de si mesmo, como o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E coloca a sua palavra na boca de seu mensageiro para a era da pedra angular e dispensação do reino, que é o único profeta dispensacional que Jesus Cristo enviaria à sua igreja para, através dele, realizar sua manifestação final. E isto é para este tempo final. Se encontrarmos esse véu de carne, esse mensageiro de Jesus Cristo, encontraremos ao amém, a testemunha fiel e verdadeira, ao princípio da criação de Deus, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, velado e revelado em sua revelação final, através de seu anjo mensageiro. E aí estará na manifestação final. E, consequentemente, a manifestação do nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que a manifestação final de Jesus Cristo é a manifestação do nome eterno de Deus e nome novo do Senhor Jesus Cristo. Manifestação que em outras eras não foi realizada, porque é para a manifestação final. Depois dessa manifestação, não haverá outra manifestação e outro mensageiro, porque este é o último mensageiro para a igreja de Jesus Cristo, para a era da pedra angular e para todo o programa divino, porque este é o profeta da dispensação do reino e são apenas 7 dispensações, e com este profeta, então, se passa a eternidade. Deus não terá outro profeta depois deste profeta. Este é o último profeta e é um profeta dispensacional. Neste profeta estará a manifestação de Jesus Cristo como o amém e a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. E através deste profeta virá toda a revelação divina de Jesus Cristo para a sua igreja, para dar à sua igreja a fé para ser transformada e raptada e levada à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Através da revelação que Jesus Cristo terá em seu anjo mensageiro, virão as manifestações de todos os atributos de Cristo que foram mostrados no capítulo 1 de Apocalipse e de Apocalipse capítulo 10 e capítulo 19 de Apocalipse. Todos esses atributos aí vistos no Filho do Homem são manifestados no último dia. Agora, podemos ver o tempo em que nós vivemos e como Deus, na boca de seus profetas,
Deus na boca de seus profetas está para abençoar o seu povo, como ele se coloca na boca de seus profetas, se velando em carne humana em seus profetas, e colocando a sua palavra na boca desses profetas, e revelando-se através desses profetas, e falando ao povo as bênçãos que então se materializarão no povo. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os seus profetas. Vejam agora como nos leva todo este mistério profético de Deus na boca de seus profetas para abençoar o seu povo, de etapa em etapa, de era em era e de dispensação em dispensação. Agora vemos como Deus estará abençoando o seu povo, a sua igreja, neste tempo final, e como Deus estará abençoando ao povo hebreu neste tempo final. Deus colocando sua palavra na boca do profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, e ele falando essa palavra de bênção, revelando estes mistérios do reino de Deus e falando essas bênçãos para os filhos e filhas de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois para o povo hebreu. E vejam vocês como a bênção vem primeiro para Efraim, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois virá para o povo hebreu, que é Manassés. E para o tempo final, 144 mil escolhidos do povo hebreu o receberão, mas primeiro receberão os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular e dispensação do reino. E aí mesmo também colocará os escolhidos do povo hebreu sobre o cima do monte de Sião. Aí estará o grupo de 144 mil hebreus no último dia. Deus está na boca de seus profetas para abençoar o seu povo. Temos visto todo este mistério através da Bíblia. Vimos como aconteceu no Antigo Testamento. Vimos como foi nos dias de Jesus. Vejam, Jesus amaldiçoou a figueira, e a figueira se secou, pois estava na boca de Jesus a palavra criadora de Deus. Falou o juízo divino sobre o povo hebreu, e veio o juízo divino sobre o povo hebreu. Mas também ele falou bênção para o povo hebreu e para a sua igreja, e essa bênção tem que se materializar para este tempo final. A bênção que ele falou para o tempo final para a sua igreja e para o povo hebreu. Por quê? Porque foi a palavra criadora sendo falada através de Jesus. E para este tempo final será reconfirmada, ou essa palavra de bênção confirmada, na manifestação de Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, através de seu anjo mensageiro, aonde ele colocará sua palavra na boca de seu anjo mensageiro. E ele falará esta palavra de bênção, sendo ungido com o Espírito Santo. E esta palavra de bênção se cumprirá sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo e depois sobre o povo hebreu. Porque Deus coloca a sua palavra na boca do profeta correspondente a cada era, ou para cada dispensação, para abençoar ao seu povo. Agora temos visto como é que Deus nos abençoará a nós neste tempo final. E como abençoará ao povo hebreu, porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os seus profetas. E quando se manifesta através de um profeta. Assim é mostrado na história bíblica das manifestações de Deus, de era em era e de dispensação em dispensação. E agora, aonde estão os que no último dia estariam escutando a palavra de bênção sendo falada com Deus na boca do seu profeta mensageiro da era da pedra angular, dispensação do reino, falando a palavra de bênção para abençoar o seu povo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e então o povo hebreu? Pois aqui estamos, em Pachuca, um grupo, Pachuca, República Mexicana, e em diferentes lugares da República Mexicana, e em diferentes lugares da América Latina e do Caribe, para escutar
a palavra de bênção sendo falada, para receber assim esta bênção sendo falada e se materializar essa bênção em cada um de nós. Por isso é que está sendo falada a palavra de bênção, para obtermos assim a fé para sermos transformados e sermos levados a ser das bodas do Cordeiro no céu e os mortos serem ressuscitados em corpos eternos. Vocês podem ver que a palavra de Deus que está sendo falada neste tempo final está se falando sobre a fé do rapto, fé para o rapto, fé para ser transformados, raptados. Está sendo falado também da ressurreição dos mortos em Cristo. Está sendo falado também de todas essas coisas. Por quê? Porque esta é a palavra de bênção que está sendo falada para se materializar em cada um de vocês e em mim também. Porque assim como vocês necessitam da transformação de seus corpos para irem à ceia das bodas do Cordeiro no céu, eu também necessito essa transformação. Eu necessito este corpo novo que Ele prometeu para mim e para cada um de vocês também. Para mim foi um privilégio estar com vocês nessa tarde, lhes dando testemunho destas coisas que devem acontecer neste tempo final, onde Deus, na boca de um profeta, abençoa ao seu povo neste último dia. Porque Deus, na boca de seus profetas, para abençoar o seu povo, sempre veio manifestado, falando estas bênçãos. Que as bênçãos de Deus, prometidas para este tempo final, para os seus filhos, para a sua igreja, sejam faladas todas e sejam materializadas em cada um de vocês e em mim também. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Vou deixar novamente conosco o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião. E então nos veremos à noite. Onde? Aqui mesmo. A que horas? Às 7? Já pelas 6 ou 6:30 já estarão por aqui? Esperamos que Deus nos fale diretamente ao coração estas palavras de bênção que Ele tem para nós. Estaremos falando sobre o tema libertados pela palavra de Deus. Vamos ver como para este tempo final seremos libertados pela palavra de Deus. Que Deus lhes continue abençoando a todos. E conosco novamente o reverendo Miguel Bermudes Marim. Todos passem uma boa tarde.